O negócio que eu acho louco nas pirâmides é que a gente até falou aqui com outro professor, é um símbolo universal, né? Ah, Ela, em civilizações diferentes, em locais diferentes, todos tinham um conceito de pirâmide. sim. Então, aí tem duas explicações. Uma é o ET? Não chega nem a ser ET, mas, Tô brincando. né? Mas também tem, né? Tem a explicação, a explicação acadêmica é que a forma mais fácil de construção é de morro, né? Você vai juntando, vai fazendo, né? Assim, uma montanhazinha, né? Uma montanha. Você vai botando terra, vai empilhando, né? Então, por exemplo, tem pirâmide lá a maior pirâmide que se conhece é no México, né? Que eles não sabiam, para ele era uma montanha, a pirâmide de tijolos, né? De terra, né? Sim. Então, ela era uma montanha. Quando começaram a limpar aquilo, viu que tinha né, os degraus, essas coisas, e viram que era uma pirâmide, estava coberta, né? E tudo base assim, em terra. Então, esse formato cônico, né, ou piramidal, ele é de mais fácil construção. Então, eles dizem que isso, né? Os zigurates são assim, né? Lá na Suméria, que são todos de tijolos, mas são platôs, né? Tudo base quadrada, né? E vai subindo. Então, você vai encontrar isso no México, você vai encontrar isso na Suméria, você vai encontrar isso na China, entendeu? Os túmulos assim, você vai encontrar em vários lugares esse formato, né? E aí, mas todas elas têm a mesma função? Não, né? Se você for para cada cultura, você vê que elas têm funções diferentes. Legal. Né? No México, em determinadas delas, a Pirâmide do Sol e tal, é um templo. Os zigurates são templos. A Pirâmide do Egito são tumbas, não são templos. Depois vão ser usados, né, mais tardiamente, para iniciações, né? Mas isso aí já é lá no século VI da era antes de Cristo, século V, né? Mas não no período que ela foi construída. Então, essa é a ideia acadêmica. Aí tem a ideia, né, do Hadcock, né, e de outros pesquisadores alternativos, né, que já vão dizer, não, que isso aí, na verdade, é tudo de uma civilização que foi se espalhando, né, e que tem essas mesmas ideias. Então, eles vão entender que aquilo ali, na verdade, são civilizações sofisticadas né, ou uma única civilização que tinha esse conhecimento para produzir em diferentes regiões diferentes formas de pirâmide por causa dos materiais. Não. É difícil acreditar nisso, que como que ia acontecer a migração de um continente para o outro, assim... Isso é uma situação assim, né? Quer dizer, mas tem, entendeu? Essa coisa de ter, né, que, na verdade, isso tudo é fruto de uma civilização inicialmente. Eu não defendo muito isso, eu defendo mais a ideia de que uma sociedade ela vai encontrar soluções similares, por mais que ela não tenha contato, né? Porque existe a noção do difusionismo que acontece no século XIX, que é essa ideia. Nasceu um conhecimento do lugar e ele foi pulando de continente para continente. As sociedades secretas do século XIX vão se utilizar muito do difusionismo para isso. Saiu do Egito, foi para não sei aonde, chegou na Grécia, Roma chegou até a gente, né? Mas, assim, eu não sou muito difusionista, né? Quer dizer, algumas situações ela até tem essa difusão, outras situações não tem, quer dizer, eu estou aqui, né, 20 mil anos atrás, aí tem alguém lá, né, onde hoje é a China, 20 mil anos atrás, como é que eu faço para beber água? Né? Eu tenho duas, assim, como é que eu faço para beber água? Eu posso olhar os animais, meter a cara na água e ficar lambendo, vamos dizer assim, ou eu uso meu raciocínio para fazer o quê? Uma concha. Uma cumbuca. Uma cambuca, né? Então, como é que eu faço? Eu vou carregar as coisas, eu vou fazer um cesto. Né? Então, e essas coisas são similares com materiais diferentes. Né? O pior de tudo isso são os arcos e flechas, que você vai encontrar arco e flecha, entendeu? Em sociedades que aparentemente nunca tiveram contato. Eu penso demais essa parada. Não é? Demais a conta. E outra coisa, as lanças, tudo bem. Espada, né? O porrete, aquelas coisas assim, né? Tudo bem. Mas uma coisa é você ter uma lança, outra coisa é você ter aquela lança que eles colocam uma... Não sei se vocês já viram no mundo antigo, bom,
é uma peça de madeira onde você coloca a lança para você arremessar. Então Já aquilo vi. dá um alcance maior do que se você pegasse a lança e jogasse com a mão. Isso vai aparecer em várias sociedades que aparentemente não se conheciam. Em épocas diferentes, em tempo, né, quer dizer, espaço diferente e tempo diferente. Então, assim, percebe? Algumas coisas elas podem ser difusionistas, outras coisas não. Né? E aí você tem várias teorias, né? Hoje mesmo, tem cientista que está trabalhando uma coisa num lugar e o outro, eles descobrem mais ou menos a mesma... Sim, né? Tecnologia em Né? lugares diferentes. Tá tudo secreto ali, secreto aqui, mas eles chegam mais ou menos ao mesmo parecido. Hoje vira uma briga só para patentear, né? Pra patentear. Eu descobri primeiro, não, fui eu. É. E, né? São coisas independentes. Então, eu defendo mais essa linha. Né? Mas não é que o difusionismo não existe. Existe, né? Por exemplo, o contato dos egípcios, né? Com que vai se falar em termos de povo hebreu, né? Porque naquela época não se tinha essa noção de hebreu, né? Não se conhecia o hebreu. Assim, eles estavam todos dentro de um grupo social chamado Abiru. Então os hititas não falam dos hebreus, os egípcios, que são as potências da época, não falam desses povos, porque eles são povos que ainda não cresceram, né? Eles eram nômades, né? Ficavam circulando. Mas com o tempo eles vão aparecendo, né? E as pessoas vão identificando eles de uma certa forma. Então, a gente não tinha esse conhecimento. E os hieroglifos dentro das pirâmides, eles contam muitas coisas? Então, as pirâmides mais sofisticadas, que a gente gostaria de ter textos e hieróglifos, não tem. Né? Que são essas, né? Keops, não tem nada. Ela tem, assim, algumas coisas escritas, uma turma de trabalhadores, né? A equipe, não lembro agora o nome, né? E as equipes que estão trabalhando aqui na pirâmide. E aí, na verdade, muitos grupos que não são da academia, que têm uma outra visão, né, uma alternativa, vão dizer, não, tá vendo? Isso aí não foram feitos por eles, pô, não tem nada escrito lá dentro, não. Porque as outras têm. Depois da quinta, da sexta, já tem os chamados textos das pirâmides. Que aí né, esses textos eles explicam por que está sendo construído aquilo, todas as práticas mágicas religiosas, né, que estão sendo, né, desenvolvidas. É importante salientar que nesse mundo, né, a magia é muito forte. Não é somente a religião da devoção, a magia. Então, quando você constrói monumentos, aquilo que você falou do poder do faraó, né? Aquilo expressa magicamente o poder do faraó e expressa socialmente o poder do faraó. Né? Como é que eu vou enfrentar uma pessoa se eu estou olhando para o horizonte, eu estou vendo a pirâmide branca brilhando e eu levo quase um dia para chegar lá? Mas eu já consigo ver um dia de distante, quase um dia eu estou vendo aquela luz lá embaixo. Quão grande é aquilo ali, né? Essa pessoa é poderosa. Né? Então, assim, tem várias facetas dessa relação com as pirâmides. Mas, como a gente não tem a decisão final, né, dá margem a todo tipo de teoria. Então, você vai ter, né, as hipóteses de alienígenas, hipóteses de sociedades antigas muito antes, né, da nossa aqui. Né, porque aí a arqueologia não consegue encontrar isso. Né, porque a gente, né, some os artefatos, quer dizer, não consegue mais. Né. Mas tem teorias de astrofísicos que, se não me engano, chamam de Silurian hipótese, né? Que é uma hipótese de um astrofísico e de um climatologista de 2018, que ele trabalha da seguinte forma. Ele diz que sociedades como nossas trabalham muito carbono. Então, quer dizer, vai ter vestígio de carbono, coisa queimada. Né? Então, se eles começarem a escavar muito profundamente e encontrar esses vestígios desse nível, isso denotaria uma sociedade humana, alienígena ou humana, não importa, né, aqui na Terra, né, isso com milhões de anos. Então, eles trabalham nessa linha, né, até chegar a isso. Eu não sei como é que uma academia vê isso, né, assim, né, uma academia, né, porque, por um lado, também a academia ela deveria ser mais ampla, né, na visão. Com certeza.
né? Até por conta de ser academia, né? O que a gente vê em várias discussões é que ela é mais... Ela se fecha, às vezes, em feudos, né? Uhum. Mas hoje em dia eu vejo que há uma mudança de modelo, um paradigma de ciência nisso, de você ampliar esses olhares, não simplesmente criticar. Eu trabalho com... Eu queria, para mim, uma teoria que, assim, a teoria do campo das possibilidades. As coisas são muito possíveis ou são muito pouco possíveis, né? Quer dizer, uma tende ao máximo da possibilidade, outra ao mínimo da possibilidade. Mas tudo é possível. Mas tudo é possível. Porque eu não estava lá, né? Com certeza. Né? E hoje tem uma frase que define bem isso aí, tipo assim, tudo é impossível até que alguém faça, né? Exatamente. Hoje